Nosso assunto agora será sobre o monitoramento agrícola das lavouras e tem boletim publicado pela Conab. Quem vai nos dizer como andam então as condições é Patrícia Maurício Campos, que é gerente de geotecnologias da Conab. Muito bem-vinda, Patrícia. Oi, Simone, obrigada, agradeço o convite e espero trazer informações de Obrigada, qualidade para todos vocês. obrigada a você, viu, Patrícia, pela gentileza dessa Uhum. conversa hoje aqui com a gente no nosso jornal. Fala pra gente, então, para os nossos telespectadores, né, como é que foi esse monitoramento aí dos cultivos de verão e inverno aí da safra 24/25? A Conab, ela realiza, né, esse boletim de monitoramento agrícola todo mês e ele é um compilado, Simone, das informações que a gente coleta durante o mês de maio, mas também informações que a gente tem junto às instituições que colaboram com a Conab, como o Instituto Nacional de Meteorologia, né, que traz informações aí das condições climáticas, e a Conab analisa qual é o impacto do clima nas lavouras. Então, o que a gente tem observado neste mês de maio, Simone, é que a falta de chuvas, que é natural durante esse período, principalmente na região central, ela favorece a colheita, né, de parte dos cultivos ainda de verão que estão em campo, mas pode restringir o desenvolvimento de lavouras de segunda safra, como o milho em algumas regiões. Então, a gente observa principalmente ali em áreas de Goiás, São Paulo e Minas Gerais, em que o milho apresenta aí fases críticas, né, para disponibilidade hídrica, que pode sim ter aí alguma perda de produtividade. Então, Patrícia, a gente vê aí nesse levantamento que é mensal, como você bem colocou aqui, né, em relação ao mês de maio, Uhum. favorecendo a chuva, favorecendo algumas cultivares que ainda estão, né, sendo colhidas, né, que são as culturas de verão, mas por outro lado temos aí o milho, né, a segunda safra do milho. Você citou os estados, agora nesse raio-x todo aí, né, nesse levantamento mensal, pode afetar em relação ao milho quando a gente vai ver lá na fase final, na colheita dele, pode baixar um pouco os números que já foram até colocados pela Conab? Então, Simone, as estimativas de safra que a Conab realiza, ela é baseada em séries históricas. Então, ah, todo o número que a Conab divulga, ela já é considerando algo que seja atingível. Então, não necessariamente ocorre alguma alteração, tanto para cima quanto para baixo. Né? Vai depender aí da abrangência, né, e do evento que está sendo considerado. Então, para essas condições agora que a gente tem observado, eles não são tão críticos, né? Pode sim ter redução de produtividade, né? Principalmente em algumas regiões em que a gente observa ali que a umidade do solo tem reduzido, né? Em algumas áreas mais localizadas ali da região do Paraná, é, São Paulo, Goiás, Minas, né, também, mas no geral, né, o que a gente observa é que a safra ela tem ocorrido, né, de forma favorável nas principais regiões produtoras, né, do milho segunda safra, e para o trigo, para os cultivos de inverno que estão começando, né, ele também tem sido favorável, né? Claro que a gente sempre observa, né, algumas regiões elas são sim mais prejudicadas, mas ainda a gente não tem né, observado nada crítico. Né? E a Conab, na próxima semana, inclusive, convido a todos vocês a acompanhar o Boletim de Safra, que é onde a Conab apresenta os números, né? Então, os técnicos estão trabalhando para que apresente essas informações na próxima semana, e aí a gente vai conseguir verificar de fato, né, qual que é esse impacto nos números. Mas esse boletim, ele tem exatamente este objetivo, né, de já trazer informações mais qualitativas para que a gente fique preparado para qualquer informação muito diferente do que vem se observando. E, no geral, né, pelo que a gente observa, está sob controle. Apesar que na agricultura é complicado a gente falar, né, controle, né, é uma indústria a céu aberto, então o clima ele vai trazer algum impacto, né, vai interferir ali no seu ciclo,
mas numa visão geral, Simone, o que a gente tem observado é que as condições têm sido favoráveis, com alguma restrição em algumas regiões do milho segunda safra e do trigo também, mas nada muito alarmante ou significativo para o momento. Há certo condições favoráveis nesse momento do levantamento, não é, Patrícia? Você falou que o trigo, a cultura de inverno, o cultivo já começou, né? Vai até quando esse cultivo? E em relação ao milho segunda safra, quando que começa a colheita? Já começou em algumas regiões? Já começou sim, Simone. Inclusive, toda segunda-feira a Conab disponibiliza no seu site o progresso de safra, né, em que a gente traz informações aí é, da evolução do plantio e colheita dos principais cultivos, as fases que estão predominando no momento, né, e as condições das lavouras. Então, o que a gente tem observado é que nesse último boletim, né, nesse último boletim que foi publicado na segunda, que é o progresso de safra, a gente já notificou, né, já colocou ali um avanço da colheita, mas bem incipiente ainda do milho segunda safra, menor que 1%, menos de 1% das áreas de milho segundo estão colhidas, mas as operações já se iniciaram. A maior parte do milho segunda, ele está, né, as lavouras elas estão em enchimento de grãos, que precisam ainda de aporte hídrico para o seu bom desenvolvimento, né? Além da chuva, a gente também observa a temperatura, né? Então, esse período agora em que a gente tem temperaturas mais amenas, acabam também ajudando, né, com o desenvolvimento. Então, apesar de estar chovendo menos, a gente tem temperaturas menores que também ajudam aí a cultura não exigir tanto, né? Então, a umidade do solo ela tem sido suficiente. Para o trigo, Simone, que você perguntou, o trigo, ele está ainda com a semeadura em andamento, né? Menos de 50% da área foi semeada. A gente tem um dos principais estados produtores, que é o Rio Grande do Sul, ainda com a semeadura do trigo bem incipiente, o Paraná mais avançado, né? Mas estados também do Centro-Oeste e Nordeste já a semeadura mais avançada, inclusive com colheita em andamento. A gente tem aqui em Goiás áreas já colhidas, né, de trigo. Então, assim, o Brasil ele tem bem diverso, né? A gente tem várias fases. As lavouras elas estão em várias fases. Então, existe uma certa complexidade até de avaliar, né? A depender do clima e da fase da lavoura, ele pode ajudar ou atrapalhar. Então, tanto para esse começo de safra, né? Como para o meio da safra, que a gente pode dizer assim, né? O meio da safra do milho segunda, o clima ele tem sido, né, favorável, tá? Com exceção de algumas regiões em que a gente destaca no boletim de monitoramento agrícola, principalmente aí as regiões, né? Algumas áreas de São Paulo, Minas e Goiás. Nas outras áreas, apesar de ter alguma restrição pontual ou mais localizada, né, a condição geral é favorável. Então, o que a gente pode esperar aí dos próximos números da safra, né, para a próxima semana, é que não seja nada muito longe do que a Conab já vem divulgando. Tá certo, Patrícia, a gente segue acompanhando os dados, né, que a Conab ela informa para gente. Patrícia Maurício Campos, gerente de geotecnologias da Conab, muito obrigada hoje aqui com a gente, viu, Patrícia? Até uma próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.